Bem-vindos à primeira semana do nosso grupo de conexão de um assunto que realmente arde no meu coração, um assunto que eu amo falar, que é o assunto dos últimos dias. Eu queria começar com uma leitura de um versículo da Palavra de Deus em Lucas capítulo 21, está aí nas suas anotações. Se você não tem essas suas anotações, você pode pedir ao seu líder, ele pode fazer uma cópia para você, se você quiser, mas você pode acessar no aplicativo da igreja. Lucas capítulo 21, verso 34 e 35, e Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Você tem que entender que Jesus, quando falou isso, ele estava falando para os discípulos e respondendo perguntas que os discípulos fizeram. Lucas capítulo 21, Mateus 24, nós temos o que nós chamamos do sermão profético de Jesus. Foi na última semana de Jesus, ele estava em cima do Monte das Oliveiras. Algumas pessoas chegam para ele e mostram para ele o templo. O templo era uma das maravilhas do mundo de então, construído por Herodes. E Jesus afirma que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. E os discípulos então vêm a ele e fazem uma pergunta. Aliás, duas perguntas, em Mateus parecem ser três perguntas. Lucas coloca dessa forma: mestre, quando será isso? E que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Lá em Mateus, nós encontramos eles perguntando: quando vai acontecer isso? Qual o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Jesus então vai falar sobre esse assunto, ele vai dar informações exatas, ele vai falar sobre os sinais que devem acontecer para que o templo fosse destruído. E é muito interessante notar que tudo que Jesus falou aconteceu na risca. Ele falou no ano 30 da nossa era, no ano 70 o templo foi destruído. E depois de Jesus falar sobre a destruição do templo, ele começou a falar sobre sinais da sua vinda. Lembra que ele estava aqui na terra, depois ele subiu ao céu e ele disse claramente que ele voltaria. E ele fala então de sinais sobre essa volta dele e quando acontecerá o fim do mundo. Porque tudo um dia vai terminar, a sua vida não vai ser para sempre. Eu e você sabemos que nós não vamos durar para sempre. Tudo tem data de expiração. E esse mundo, como nós conhecemos, também tem uma data de expiração. Vai acabar, e Jesus falou sobre isso. Então, o assunto dessas 3 semanas é escatologia. Essa não é uma palavra tão difícil. Escatologia vem de 2 palavras no grego, eschatos, que significa o último ou final. Quando lá em Apocalipse 22, Jesus fala assim: eu sou o primeiro e o último, ele usa a palavra para último, eschatos. Então, eschatos significa os últimos dias ou final, logia, o estudo. Então, escatologia lida com o estudo dos últimos dias, do final. Escatologia estuda, entre outras coisas, os acontecimentos desses últimos dias, o espírito do anticristo, a pessoa do anticristo, o sistema do anticristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, a restauração de Israel, o reino milenar de Cristo aqui na terra, o estabelecimento do reino de Deus, entre outras coisas. É importante você entender, e o nosso alvo esse ano é ajudar você a entender a palavra de Deus. É um ano de crescimento e conhecimento, e o conhecimento da palavra de Deus é chave para nós. Quando você lê o Novo Testamento, eu espero que você esteja lendo a Bíblia, você vai notar que os escritores criam que eles estavam já vivendo os últimos dias. Paulo, Pedro, Jesus, João. João claramente diz em 1 João 2, verso 18, ele diz assim: meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido e por isso sabemos que o fim já está chegando. No primeiro século, quase 1900 anos atrás, ele diz: o fim está chegando. Jesus falou várias vezes. Preste atenção no que Jesus fala. Apocalipse 3:11, ele diz: eu venho logo. Apocalipse capítulo 22, verso 27,
Jesus disse, eu venho logo. Apocalipse capítulo 22, verso 12, eu venho logo. Os últimos versículos da Bíblia, Apocalipse 22, 20, aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Eu gosto de uma tradução em inglês que diz assim, eu volto já. Você diz assim, pastor, mas há 2000 anos, Jesus está falando que vai voltar já se passaram tanto tempo e ele não voltou ainda. Você tem que entender que a perspectiva de tempo do céu é diferente da nossa. A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia. Então, se passaram-se 2000 anos, é logo para a Bíblia, é logo para Jesus. Mas eu creio que nós estamos nos aproximando desses últimos dias. A Bíblia diz que Jesus e os apóstolos nos admoestavam a ser pessoas que não só esperássemos a volta de Jesus, mas amássemos a volta de Jesus, esperasse com ansiedade, com amor. Eu gosto muito do que Paulo diz em 2 Timóteo 4, 8, ele diz assim, todos que esperam com amor a sua vinda. A volta de Jesus não é um assunto para ser negativo, ou com medo, ou com culpa, mas com expectativa, com ansiedade de algo alegre. As últimas palavras na Bíblia é a palavra aramaico maranata, que é traduzida na nossa Bíblia, ora vem, Senhor Jesus. É uma oração, é uma expectativa. As dificuldades com o estudo de escatologia são as seguintes, por isso que muitas pessoas têm dificuldade de estudar escatologia. Primeiro, a Bíblia claramente ela diz que vai acontecer, isso aí é garantido. Assim como ele veio na primeira vez, ele voltará a segunda vez. Mas a Bíblia não fala sobre o momento exato. Segundo, a Bíblia não fala da sequência dos eventos. Terceiro, a Bíblia não fala a definição de cada evento. Então, nós sabemos que ele vai vir, mas não sabemos quando. Nós sabemos que ele vai vir, mas nós não sabemos todas as coisas que vão acontecer antes. E nós sabemos que ele vai vir, mas nós não entendemos a definição de todas as coisas que vão acontecer, ou seja, se o anticristo é uma pessoa, ou é um sistema, se a marca da besta é um número, ou é um sistema, se o arrebatamento acontecerá antes, depois ou no meio da tribulação. Nós não temos totalmente clareza na definição de cada evento. Isso, então, faz que as pessoas evitem esse assunto. Aliás, existem 3 tipos de reação quando nós falamos de escatologia, e talvez é um desses que você tem. Primeiro, algumas pessoas evitam falar sobre esse assunto. Evitam falar sobre esse assunto. Eu conheço várias pessoas, até pregadores, pastores, que evitam falar desse assunto porque acham que não é relevante para o dia a dia. Segunda coisa, tem pessoas que ignoram sobre esse assunto. Não só evitam, mas ignoram. Elas não sabem e nem querem saber sobre esse assunto porque talvez deixam elas desconfortáveis. E terceiro, pior de todos, existe muito ensinamento errado. Por causa da ignorância e porque as pessoas evitam, existem muitos ensinamentos errados. Mas a Bíblia diz que acontecerá. E o meu propósito nesse estudo é ajudar você a entender sobre escatologia. Eu quero terminar da forma que eu comecei, palavra de Jesus, fiquem alertas, não deixem que as festas, ou bebedeiras, ou os problemas desta vida façam que vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Jesus termina dizendo, virá sobre todos que estão nesta terra. Acontecerá e eu espero que você esteja preparado para isso. Deus abençoe, seu líder agora vai falar com você, tem umas perguntas para discussão, um tempo de oração e eu volto na semana que vem.